Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. Versão brasileira TVP e JPA, São Paulo. A seguir, cenas de outros programas de Segredos Milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. Os 10 Mandamentos de Moisés. Tábuas de Deus. O deserto do Sinai. Moisés havia libertado seu povo da escravidão no Egito. Eles estavam exaustos de sua longa jornada para encontrar a terra prometida. Estava claro para Moisés que eles precisavam de um conjunto de leis para seguir. De acordo com a Bíblia, Moisés deixou seu povo e subiu o Monte Sinai para se comunicar com Deus. Ele se ausentou por tanto tempo que o povo ficou inquieto e, acreditando que Moisés estava morto, construíram um ídolo de ouro para adorarem. Essa história é verdadeira? Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos? O êxodo realmente aconteceu? Ou tudo isso é folclore? A ciência pode esclarecer essa parte controvertida da Bíblia? A história de Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai é cheia de inconsistências. É impossível discernir fato de ficção. O relato dos 10 mandamentos por Moisés é 100% real e não há contradições. É uma história direta, também confirmada no Talmud, assim como em outros comentários rabínicos. Para determinarmos se os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés em tábuas de pedra, precisamos fazer uma simples pergunta. Onde estão essas tábuas? Ninguém jamais encontrou tábuas de pedra. Uma possível explicação é de que elas nunca existiram. Podemos provar que os 10 mandamentos foram dados a Moisés em tábuas de pedra. Também sabemos exatamente onde essas tábuas de pedra estão hoje. Parece não ter fim as controvérsias em torno dos 5 livros de Moisés sobre importantes eventos na história israelita, incluindo o êxodo do Egito e Moisés recebendo os 10 mandamentos. Houve, de fato, o Monte Sinai. Existiram tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos? Nesse caso, onde estão agora? A Bíblia diz que quando Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, eles tinham um pensamento e um objetivo. Mas em pouco tempo, ficou evidente que não eram um único povo. De qualquer modo, esse não era um povo unificado, mas centenas de milhares de pessoas vindas de 12 tribos que haviam estado espalhadas por todo o Egito durante séculos.
Usando a estimativa mais baixa para homens, mulheres e crianças que supostamente faziam parte do êxodo, a conta ultrapassaria 2 milhões de pessoas, mais seus rebanhos. Se eles fossem colocados em uma rodovia moderna de 4 pistas, a fila cobriria a estrada de lado a lado por 240 quilômetros. Se todos esses hebreus vagaram pelo deserto do Sinai durante 40 anos sob o êxodo, aonde está a prova arqueológica da sua passagem? O êxodo nunca aconteceu como foi descrito na Bíblia. A história bíblica do Êxodo é um relato de testemunhos oculares, escrito por um leigo para seus contemporâneos. Embora o escritor não fosse um historiador, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é real, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto antropológica egípcia. A arqueologia oferece informações para desvendar narrativas e eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares com referências cruzadas em tabuletas cuneiformes não bíblicas, sumerianas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo e assegurando aos estudiosos que não foi um relato inventado para consumo posterior. De acordo com o relato bíblico do Velho Testamento no livro do Êxodo, os cansados israelitas viajaram árdua e longamente por caminhos estreitos até chegarem ao Monte Sinai. 1 mês após a saída do Egito, a cada dia que passava, a situação do povo ficava pior. Muitos estavam ficando sem comida, crianças estavam começando a sofrer e as pessoas acusavam Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Meu Deus. Sem sua ajuda, seu povo será destruído. Há pouca comida nas tendas. Como sobreviveremos nesse deserto com nada no estômago além de amargura? Como, Senhor? De acordo com a Bíblia, Deus disse a Moisés que as pessoas teriam pão pela manhã e carne à noite. O Senhor falou comigo, Josué. Ele me disse como as pessoas serão alimentadas. Bendito seja o seu santo nome. Vem. Então, as pessoas seguiram as instruções de Moisés. Ficaram maravilhadas ao colherem as estranhas gotas com gosto de mel encontradas perto de plantas do deserto a cada manhã. Chamaram isso de maná do céu. E à noite, nuvens de codornizes caíram a seus pés, dando a todos a carne que podiam comer, como Moisés tinha prometido. Esse maná aparecendo toda manhã e pássaros caindo do céu toda noite torna a Bíblia totalmente inacreditável. Como isso poderia ter acontecido? O maná do céu, que aparecia cada manhã com o orvalho, eram provavelmente as secreções deixadas nos arbustos de tamarga pelos insetos. As gotas duras, tipo mel, são colhidas chacoalhando os galhos sobre um pano e então moídas em farinha. O fenômeno do maná ainda ocorre nos desertos árabes. Mesmo hoje, os beduínos do deserto o colhem e o usam, ainda o chamando de maná do céu. Provas, tanto bíblicas quanto não bíblicas, oferecem uma imagem bem clara do fenômeno das codornizes. Em abril e setembro, esses pássaros migram aos milhões entre a Europa e a África. Um vento forte, como indicou a Bíblia, desviou grandes bandos de codornizes de seu curso uns 160 quilômetros terra dentro, onde caíram de exaustão por lutarem contra o vento. Os israelitas poderiam facilmente ter juntado milhões desses pássaros e os usado como alimento. Os sacerdotes e escribas que escreveram os 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés não conseguiam nem decidir se a sagrada montanha de Moisés se chamava Sinai ou Horeb. Ela é chamada 37 vezes de Sinai e 17 vezes chamada de Horeb. Embora a montanha na qual Moisés recebeu os 10 mandamentos seja chamada alternadamente de Sinai ou Horeb nas Escrituras, há pouca dificuldade em explicar essa aparente contradição. Durante o reinado do rei Davi, 2 versões da mesma escritura foram reunidas de uma forma que permitiu às tribos israelitas do norte e do sul manterem suas identificações familiares para lugares geográficos. Sinai e Horeb são a mesma montanha. Nada na Bíblia sugere que não seja. Provavelmente, devido aos muitos anos de cativeiro no Egito, as diferenças entre os vários grupos que viajavam eram muito maiores do que suas semelhanças. Estranhos deuses egípcios ainda eram adorados e antigos rituais pagãos ainda praticados.
Não havia leis em comum para crimes e punição, e a violência começou a se espalhar como praga. Em breve, ficou evidente para Moisés que essas diferenças destruiriam o povo se não pudessem ser resolvidas. Irmãos, por favor, por favor! Nós precisamos... A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés subir o Sinai e lá esperar a sua aparição. Então, enquanto Moisés preparava seu irmão Arão para ocupar seu lugar, as notícias se espalharam rapidamente pelo acampamento. Especula-se que, devido às constantes reclamações contra Moisés, alguns homens não respeitavam nenhuma lei e até o odiavam. Novo vinho de Madian. Você ainda vive bem, Rezeriel. Nós todos vivemos bem. Mas por quanto tempo ainda? Eu sei agora do que tudo isso se trata e por que Moisés mudou a nação para o Sinai. Ele afirma que o Senhor o chamou para o topo da montanha para receber as leis. Que leis? Uma aliança, diz ele. Moisés deverá receber uma aliança de leis do Deus Jeová, que irá unir a nação para sempre. Isso não deve acontecer. Se há uma chance de nos tornarmos os líderes desta nação, não devemos permitir que isso aconteça. Moisés recuperou grande parte da fé do povo. O povo é como o vinho nesta taça. Penderão para o lado que forem inclinados. O que você propõe? Quando Moisés subirá a montanha? Com a primeira luz da manhã. Bom, vamos começar a promover nossos planos aos líderes tribais. A história dos 10 mandamentos de Moisés é uma cópia total de outros mitos, com os nomes e os lugares trocados. O livro de leis persa foi dado a Zoroastro em meio a trovões e relâmpagos. Dionísio, o legislador, é mostrado segurando 2 tábuas de pedra com leis esculpidas nelas. Por essa razão, não se pode aceitar a história de Moisés literalmente. Zoroastro e Dionísio vieram centenas de anos depois dos eventos de Moisés no Monte Sinai. E se houve plágio, não foi de Moisés. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir a montanha sagrada e buscar a presença do Senhor. Josué, é aqui que eu te deixo. É aqui que vai me esperar. Não pode haver dúvidas de que um código unificado de leis era necessário para evitar um fim desastroso para o êxodo. Por centenas de anos, o que aconteceu nesse momento tem sido um difícil ponto de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Existem 3 histórias conflitantes sobre os 10 mandamentos na Bíblia. Em um lugar, Moisés cortou as pedras e escreveu nelas. Em outro, Moisés cortou as pedras e Deus escreveu nelas. No terceiro lugar, Deus cortou as pedras e Deus escreveu nelas. Se Moisés e Deus não conseguem acertar a história, por que acreditar nela? A Bíblia é muito clara. Deus originalmente escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra feitas por ele e as deu a Moisés. Depois que Moisés quebrou as tábuas originais quando viu os israelitas adorando o bezerro de ouro, cortou outro conjunto de pedras e Deus escreveu nelas também. Na Bíblia não há prova significativa de um terceiro conjunto de pedras. Qualquer referência a um terceiro conjunto vem da má interpretação da passagem onde a Bíblia está, na realidade, contando sobre o segundo conjunto de tábuas. Mesmo quando Moisés só havia partido por alguns dias, o povo já começava a se preocupar que ele não voltasse mais. Em uma semana, Arão não tinha mais nada a dizer para aquietar a mente dos líderes. Mas havia outros no vasto acampamento dos israelitas que ficavam mais contentes a cada dia que passava sem que Moisés voltasse. Para Moisés, o tempo havia parado. Sua consciência toda estava focalizada nos momentos em que Deus lhe falou sobre as leis que fariam sua aliança. Meu pai, por quê? Por que me trouxeste aqui? Com Moisés ausente há tanto tempo, os planos tramados na escuridão agora se encaminhavam para a luz do dia. Falamos e planejamos. Se não agirmos agora, talvez não tenhamos outra chance. A chave do sucesso de nosso plano é Arão.
Mas precisamos estar convencidos de que Moisés está morto. Quando ele estiver seguro de que o queremos como nosso novo líder, ele concordará. Quando os dias se tornaram meses, com Moisés ainda ausente, os problemas diários de governar ficaram maiores e mais difíceis. Arão não era Moisés. As grandes responsabilidades do primeiro líder eram demais para ele. A cada dia, Arão perdia um pouco mais o controle. Basta! Basta! Tenho de repousar. Preciso de tempo para pensar. Por favor, me deixem em paz. Senhor Arão. Os conspiradores tinham esperado astutamente até que Arão estivesse enfraquecido pela pesada carga do ofício de Moisés e pela preocupação por seu irmão. Rezariá tem notícias de Moisés, mas só para você. Ele não dirá a mais ninguém, nem a nós. Aconteceu alguma coisa, meu irmão? Venha, por favor. Durante todo o dia e toda a noite, Arão escutou. Eles o convenceram que Moisés estava morto e que as tribos em breve entrariam em uma terrível guerra entre si sem uma liderança central. Eles se propuseram como conselho governamental e ele como líder. Você mesmo deve fazer a imagem do bezerro de ouro. Sua perícia em trabalhar com ouro é conhecida. Mas por que eu devo fazer o ídolo? Existem artistas mais habilidosos. Porque o povo deve saber que seu novo Deus foi feito por você. Você é o herdeiro e sucessor de Moisés. As pessoas ficarão mais felizes adorando um Deus que possam ver. E tendo nós como conselho, a vida ficará mais fácil para você. Nós já explicamos tudo. Agora é hora de decisão. O que nos responde, Sr. Arão? Está magnífico, Arão. Você se superou. É o que o povo precisa. O bezerro de ouro que Arão foi convencido a fazer era uma imagem do deus egípcio Apis. Esse deus era adorado apenas um dia por ano, no dia do Ano Novo egípcio. Era precedido por 5 dias de festejo, com o objetivo de trazer um ano novo próspero e seguro. Isso era o que os israelitas precisavam desesperadamente, temendo que Moisés tivesse morrido no Monte Sinai. Agora que o Deus tinha sido proclamado pelos líderes, havia festas e celebrações por todo o acampamento. Enquanto as pessoas nos acampamentos estavam se afastando de Jeová pelo amor a um ídolo pagão, Moisés estava recebendo a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Diferente de outros códigos de leis, tal como o Código de Hammurabi, que foi escrito em um monolito de 2,5 metros e ficava ao ar livre, as tábuas dos 10 mandamentos eram portáteis e projetadas para serem guardadas como um tesouro sagrado. Embora os antigos monolitos, tábuas e relevos egípcios e babilônios fossem geralmente feitos em pedra calcária, rocha de sal e diorito, há fortes evidências de que as tábuas dos 10 mandamentos foram feitas de granito ou mármore, tipos de rochas encontrados em Jebel El Laus, no local do Monte Sinai, na Arábia Saudita. O coração de Arão estava perturbado, mas os conspiradores ficaram felizes quando Arão colocou o ídolo no altar de pedra. A blasfêmia deles estava completa. Deus já sabia da sua idolatria e estava decidido a destruir os israelitas. Moisés intercedeu e, com os 10 mandamentos, desceu apressadamente a montanha para se confrontar com os israelitas. Venha, fiel Josué. Vamos levar a lei de Deus para o povo. O que eram os 10 mandamentos? Perguntamos ao Dr. Robert Berger. Os primeiros 4 mandamentos se referiam à devoção a Deus.
O quinto mandamento exigia respeito para com os pais e estabelecia os padrões para os relacionamentos humanos na lei civil. Assassinato, adultério e roubo eram incriminados nos próximos 3 mandamentos, indicando a sacralidade da vida, casamento e propriedade. Os israelitas não poderiam dar falso testemunho em tribunais, e por esse mandamento a sacralidade da justiça foi estabelecida. O último mandamento exigia que o coração e a mente não cobiçassem as posses do vizinho. Quando Moisés atingiu a base do monte, ele se encheu de horror. Oh, Israel! O que fizestes? Deram as costas ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo Jeová, nosso Senhor, tendo feito de você seu povo eleito, vocês se corromperam atrás de falsos deuses. Precisavam fazer uma abominação em sua própria casa. Oh, Israel, vocês não são dignos de receber a lei de Deus. Morte aos idólatras! Todos os que seguem a palavra do Deus vivo, que se ergam agora, elimine-os do nosso meio. Ataquem agora pelo Senhor nosso Deus. A tribo levita consagrada aos serviços de Deus se uniu a Moisés e mataram mais de 3.000 idólatras para estabelecer a lei e a ordem entre os israelitas. Enquanto os fiéis sob Josué eliminavam os idólatras, Moisés destruía o bezerro de ouro. Mesmo enquanto os terríveis fogos da vingança queimavam pelo acampamento, o perdão e a reconciliação já começavam. De acordo com a Bíblia, Moisés talhou um segundo conjunto de tábuas de pedra e novamente foi ao topo do Monte Sinai. Aqui, um artesão está cortando e esculpindo tábuas de pedra com instrumentos e métodos semelhantes aos que Moisés teria usado. Moisés teria sido capaz de talhar e acabar as tábuas de pedra que ele carregou para o seu encontro no Monte Sinai. Esses 2 pedaços de granito, entalhados em Israel, são provavelmente uma réplica bem próxima das verdadeiras tábuas de pedra completas com os 10 mandamentos esculpidos nelas. Mas mesmo que possamos demonstrar a probabilidade das tábuas de pedra, existem controvérsias quanto ao lugar que coincida com a descrição do Monte Sinai na Bíblia. Não há evidências arqueológicas dos 12 diferentes supostos locais do Monte Sinai. De fato, nenhum dos locais sugeridos na Península do Sinai coincide com os requisitos da Bíblia. O tradicional local chamado Jebel Musa, localizado perto do monastério de Santa Catarina, falha em todos os testes históricos, geográficos e arqueológicos. Esse local popular foi identificado no século III pela rainha Helena, mãe do imperador Constantino. Ela era uma mística que se empenhou em identificar lugares sagrados sem levar em consideração os fatos geográficos bíblicos. Algumas descobertas arqueológicas recentes e muito excitantes desviaram os cientistas dos locais tradicionais na Península do Sinai, através do Golfo de Aqaba, para um local intrigante na Arábia Saudita. Jebel el-Laus vai de encontro ao critério bíblico para a verdadeira montanha de Moisés. Primeiro, tem que ser localizada na antiga Madian, que é a atual Arábia Saudita. Segundo, na parte de trás da montanha, deve haver um vasto deserto como se vê aqui. Terceiro, deve ser localizada completamente fora do Egito e de seus territórios controlados, o que excluiria a Península do Sinai.
Nenhum dos outros locais de montanhas propostos coincide com todos esses 3 requisitos, exceto Jebel el-Laus. Em 1988, viajamos pela rota do êxodo da ponta da península do Sinai até a Arábia Saudita, usando a Bíblia e imagens do satélite para encontrar a rota certa. 33 quilômetros terra dentro, encontramos a nascente amarga de Mara, como mencionado no Êxodo 15. A amostra de terra nascente foi analisada quimicamente e mostrou conter ferro e sais dissolvidos, tornando-a muito, muito amarga. Continuando o trajeto, chegamos à fonte de águas claras mencionada no Êxodo 15:27. Aqui, cavernas estavam sendo escavadas por arqueólogos sauditas. Disseram que encontraram escritas nessas cavernas indicando que Moisés tinha ido para essa área e que as tumbas de Jetro, o sogro de Moisés, e Séfora, a mulher de Moisés, foram encontradas nessas cavernas. Provas arqueológicas importantes foram descobertas em Jebel el-Laus que apoiam os relatos bíblicos. Encontramos marcos de delimitação de pedra para afastar os israelitas da montanha. O mais surpreendente foi que encontramos um petróglifo de 2,5 metros do deus egípcio Apis em uma área grande o suficiente com água o bastante para toda a tribo do Êxodo. Para nosso espanto, descobrimos que o topo da montanha era preto, como se as rochas tivessem sido queimadas, possivelmente confirmando a escritura bíblica de que o Senhor desceu nele em meio a fogo e fumaça. Recentemente, em uma atitude surpreendente, o governo saudita fechou o sítio de Jebel el-Laus abruptamente e colocou uma guarda militar para evitar futuras explorações do local. Ao permitir escavações arqueológicas em antigos locais israelitas na Arábia Saudita, a Casa de Saúde se expõe à ira do mundo árabe. Houve um verdadeiro Monte Sinai? A prova do Monte Sinai ser na Arábia Saudita é esmagadora. Houve 10 mandamentos gravados em 2 tábuas de pedra, como declara a Bíblia? Bem, a prova histórica certamente argumenta a favor do relato dos 10 mandamentos de Moisés. Se soubéssemos onde essas tábuas estão hoje, teríamos certeza. Mas talvez nós já saibamos. Em uma expedição arqueológica liderada pelo rabino Shlomo Goren, sob as ruínas do templo na cidade de Jerusalém, uma descoberta surpreendente foi feita. Estávamos escavando sob o Templo Mount, em Jerusalém, quando chegamos a um quarto subterrâneo na direção do Santíssimo Santuário. E era a Arca da Aliança na qual Moisés colocou os 10 mandamentos. Mas quando chegamos perto do Santíssimo Santuário, a administração da Arca do Templo Mount decidiu parar nossas escavações e construir um muro para evitar que chegássemos à Arca Sagrada. Algum dia, quando a terra for um lugar mais pacífico, todos veremos as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos originais nos quais nosso próprio sistema judicial se baseia. Esperamos não ter que esperar muito. Essas recentes descobertas arqueológicas e científicas fornecem fortes evidências para estabelecer que o êxodo israelita de fato ocorreu e que Moisés liderou esses hebreus ao Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Se os arqueólogos israelitas estiverem corretos, essas antigas tábuas ainda existem, enterradas em uma câmara secreta sobre o Templo Mount em Jerusalém. Mas a verdadeira história dos 10 mandamentos não é se as tábuas ainda existem hoje, mas de que essas tábuas dadas por Deus se tornaram a pedra fundamental para o sistema legal ocidental e o código de moralidade para a nossa sociedade. Em anos recentes, os 10 mandamentos foram rotulados de ultrapassados e perigosos para lidar com a moralidade na sociedade moderna, porque muitos acreditam que não há um certo e um errado absolutos. Estamos realmente melhores sem esses padrões? Algo a se pensar.